Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias aí do Vascão, né, como sempre, o dia muito agitado, né, muitos jogadores deixando o Vasco, jogadores com renovações aí. Vamos falar do Marquinhos Gabriel. O Zé Ricardo teria dado aval pro Vasco renovar com o jogador, hein? Vamos falar bastante dessa possível permanência do tão contestado jogador para a próxima temporada. Também vamos falar da saída aí do Ricardo Graça, que já tem alguns clubes interessados aí na contratação do jogador. Também vamos falar aqui de um dos melhores volantes da Série B que foi oferecido ao Vasco. O nome já está na mesa, do Carlos Brasil, e será analisado e possivelmente pode ser o primeiro reforço aí do Vasco. Tudo isso e muito mais agora pra vocês. Já vai explodindo aí o vídeo de like, clica muito aí no gostei, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Falta muito pouco pra gente chegar a 155 mil inscritos. Se inscreve aí, dá essa moral. Se você é novo por aqui, tá mexendo pela primeira vez, dá essa moral, se inscreve aí, compartilha também se você já conhece aqui o nosso canal com seus amigos vascaínos. Também tem aquele baita recadão aí pra você, amigo, você que quer mudar de vida com a internet, começar a ganhar dinheiro aí com essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Você vai começar do zero, aprender todas as técnicas para começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Uma baita dica, o primeiro link aqui na descrição. Confere lá, muitas pessoas estão mudando as suas vidas. Bom, pessoal, o Vasco que tenta aí resolver a situação de alguns jogadores. Jogadores ainda devem deixar o nosso clube, jogadores devem vir ser contratados, né? Porque precisa de pelo menos aí de 15 a 20 reforços, como a gente até falou aqui, que isso seria o número que o Vasco trabalha hoje para a contratação de jogadores, mas ainda tem situações de renovações de contrato com alguns atletas, né? Infelizmente, o Vasco não renovou com o Germancano, né? Que deixou o nosso clube, possivelmente deverá permanecer no futebol brasileiro. Ainda tem algumas especulações em torno do argentino, mas fato é de que ele não é jogador mais do Vasco. Quem também não deverá permanecer deve ser o Daniel Amorim, porque até agora a diretoria do Vasco não procurou ele. O outro centroavante reserva do Germancano, que foi muito bem nessa Série B, diga-se de passagem, né? Mas ele não deverá ficar no Vasco, deverá ser devolvido a Tombense. E o Vasco deverá renovar com um jogador contestadíssimo. Não é o Leandro Castan, e sim o Marquinhos Gabriel. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o Zé Ricardo teria dado aval, liberado a diretoria para negociar aí uma renovação de contrato com o Marquinhos Gabriel. E ele faz parte dos planos do Vasco para a próxima temporada. Um jogador aí que foi muito mal com a camisa do Vasco, extremamente contestado pelo torcedor vascaíno. Incrível que pareça, ainda tem muitos torcedores que gostam do futebol do Marquinhos Gabriel, que defendem a permanência dele para a próxima temporada, pelo menos para compor o elenco vascaíno, né? Eu discordo, porque o que eu vi ele apresentando dentro de campo foi um absurdo, né? Não jogou absolutamente nada. A gente via tipo uma lesma dentro de campo, né? Jogando muito mal com a camisa do Vasco. Não sei se seria tão válido para o Vasco a permanência dele para a próxima temporada. Tudo isso aí passa aí pelo Zé Ricardo, né? O Vasco já contratou o seu gerente executivo e o gerente geral, o Carlos Brasil, e agora está definindo e começando a definir essas situações de renovações e também de contratações de jogadores, né? Infelizmente, tudo indica que o Marquinhos Gabriel será jogador do Vasco em 2022. A gente ainda aguarda a saída de mais jogadores, como o Vanderlei, também aí o Morato, entre vários outros nomes aí que não tem a mínima capacidade de jogar com a camisa do Vasco. A barca já está grande, né? Já saíram inúmeros jogadores do Vasco e com certeza mais jogadores devem entrar nessa lista. A gente espera também a confirmação da saída do Leandro Castan, que já teria comprado uma casa lá em São Paulo, hein? Tudo indica que ele deve deixar o Vasco também. Vamos aguardar aí os próximos dias se o Vasco vai carimbar a saída do Leandro Castan. Possivelmente entre hoje e amanhã devemos ter alguma novidade aí de saída de mais jogadores. Deixe aí nos comentários se você concorda com o Zé Ricardo em renovar o contrato aí do Marquinhos Gabriel, e ele pode ser presença garantida em 2022 no elenco vascaíno, né? É lamentável. Bom, pessoal, quem pode deixar o Vasco também na próxima temporada é o zagueiro Ricardo Graça. Ele tem interesse aí de alguns clubes da Arábia Saudita e também dos Estados Unidos. Jogador que tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro de 2023. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, é de 1.200.000 euros, cara. É isso que o Ricardo Graça vale. Mas que isso eu acho que ele não vale, né? Porque pelo que a gente viu ele apresentando aí, jogou muito mal com a camisa do Vasco na última temporada. Não tem como o Vasco querer vender um jogador desse nível aí por 30, 40 milhões de reais, porque não vai vender, né, cara? E esses times aí, tanto dos Estados Unidos e também lá do Oriente Médio, podem vir, quem sabe, tirar. Porque são times
times têm dinheiro, né? Estados Unidos tem muita grana lá na MLS, está contratando inúmeros jogadores promissores. Inclusive o Thales Magno foi para lá, né, no New York City, pagaram a nota preta pro Vasco, né? Mais de 40 milhões pro Vasco na época que o Vasco vendeu ele, e com certeza pode ser um bom caminho pro Ricardo Graça, porque também eu não vejo mais sentido na permanência desse jogador. Eu acho ele muito fraco, acho ele fraquíssimo, para falar a verdade. O mesmo nível, ou se brincar, pior ainda do que o Leandro Castan. Não gosto desse jogador, por mais que ele tenha jogado do lado direito, né? Ele é canhoto, jogava sempre do lado direito, mas eu acho ele meio destrambelhado com a bola. Eu acho que às vezes dá um apagão no jogador, ele comete umas bizarrices, né? Às vezes ele tem lance de Mauro Galvão, que rouba a bola ali na velocidade, consegue dar o bote bacana, mas tem lance que ele é bizarro, cara. Faz gol contra rodo, perde muitas chances, deixa adversários livres, e sem falar que ele é um zagueiro baixo, né? Só cruzar a bola na área, que é fatal para adversário. A gente viu isso nessa zaga do Vasco, tanto o Ricardo Graça e também com o Leandro Castan. Eu venderia tranquilamente o Ricardo Graça pelo valor que chegasse na mesa do Vasco. Tchau, filho, vaza, porque não vai achar mais do que isso, porque é um jogador que pode até vir a ser um grande zagueiro, mas hoje, para a realidade do Vasco, ele não serve. Foi muito mal nessa temporada. Eu acho que todo o elenco do Vasco tem que ser revisto, exceto a situação do Nenê, que na minha opinião é o jogador mais importante do Vasco hoje. Ele tem que permanecer, dar a camisa 10 e a faixa de capitão para ele tranquilamente, mas o restante, todo o elenco tem que ser reavaliado, e com certeza jogadores que foram mal com a camisa do Vasco deixaram o clube, assim como já está sendo feito. Mas a gente espera que as peças de reposição sejam melhores do que os que vão sair, porque se for do mesmo nível, não vai adiantar de nada, é trocar 6 por meia dúzia. Deixa aí nos comentários se te agrada a saída do Ricardo Graça. Bom, e por falar em vinda de jogadores, né, possivelmente o Vasco pode contratar o volante Yuri. Informação trazida aí pelo canal Atenção Vascaínos, né? O nome do jogador foi oferecido ao Vasco e já estaria na mesa aí do gerente geral do Vasco, Carlos Brasil, né? E lógico, pelo Zé Ricardo, que irá analisar esse nome, né? Sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores volantes aí da Série B. Eu assisti alguns jogos do CSA, principalmente os jogos contra o Vasco. Ele foi muito bem, esse jogador, se eu não me engano, fez até gol. Alguns jogos eu vi ele fazendo gol aí. Volante de 27 anos, revelado pelo Bahia, jogou no Japão, jogou em alguns outros times, jogou no interior de São Paulo, no Oeste também, e entre outros vários clubes pequenos, e foi parar aí no CSA, onde teve uma boa temporada e agora está sendo oferecido ao Vasco. O Vasco precisa de um primeiro volante urgente, porque não dá pra gente ficar utilizando o Bruno Gomes, que também é outro jogador horroroso, né? Todo treinador coloca ele de titular do Vasco, eu não vejo essas coisas todas nesse atleta, né? Eu acho um jogador bem mediano pra fraco. Ele é muito pior do que o André. Se fosse pra desfazer de um jogador, desfazeria do Bruno Gomes em vez do André. Apesar dos últimos anos do André com a camisa do Vasco terem sido horrorosos, mas ele ainda conseguia ser melhor do que o Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes, sem dúvida nenhuma, um dos piores volantes que temos hoje no time titular do Vasco, tanto que ele roubava a vaga, entre aspas, aí, do Matias Galaza, né? Os volantes ideais pro Vasco seriam aí o André e o Matias Galaza para terem jogado nessa temporada, e acabava que todo treinador colocava o Bruno Gomes. A gente espera que venha um jogador mais pegador, né? Porque a gente viu no meio campo do Vasco um meio campo muito fraco, né? Frágil, né? Até certo ponto. Não tinha marcação e por isso que tomava gol a rodo, né? A zaga ficava muito exposta, porque o meio campo não dava combate e os que jogavam eram fracos, né? Como o André e o Bruno Gomes. E agora a gente espera, quem sabe o Vasco traga um 5 raiz, né? Aquele 5 marcador, pitbull mesmo ali no campo. E com certeza o Yuri é um desses jogadores, né? Tem técnica e ainda sabe marcar bem. Eu acho que seria interessantíssimo pro Vasco contratar esse jogador antes que ele vai parar em algum time da Série A e do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, me agrada muito essa contratação. Vale lembrar que ele não é o Yuri Castilho, que foi também especulado no Vasco e também joga no CSA. O Yuri Castilho é atacante, né? Um jogador mais de velocidade. O Yuri é volante, marcador e com certeza chegaria tranquilamente para ser titular desse time do Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada essa contratação também. Em breve devemos ter novidades aí, se vai contratar mais atletas nos próximos dias. O Zé Ricardo confessou que já tem uma lista assim com os nomes de reforços aí para a diretoria do Vasco. Obviamente ele disse que não irá vazar essa lista, não irá revelar nenhum nome, mas possivelmente pode ser que algum desses nomes especulados aí diariamente no Vasco estejam presentes nessa lista, como o caso aí talvez do goleiro Jailson, que está de saída do Palmeiras, já até recebeu homenagem lá no Palmeiras e pode, quem sabe, vir ser o goleiro titular do Vasco. Também tem um goleiro Ivan, foi especulado no Vasco, está livre no mercado, entre vários nomes. O atacante argentino Jonathan Baumann, que seria um bom reforço também para a próxima temporada aí, para ser o novo Germancano, né, um Cano 2.0, só que até o momento não avançaram essas negociações, não tem interesse até o momento do Vasco, e assim que tiver algum avanço, alguma novidade, vamos trazer aqui no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis.